Bom, a gente vai falar aqui de uma mobilização muito importante, o Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, em parceria com o Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira, São Paulo e Paraná, realizam amanhã, sábado, dia 9, um ato em protesto contra a concessão do Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, o PETAR. A manifestação será na cidade de Iporanga, São Paulo, onde o parque está localizado. A gente vai conversar aqui com duas convidadas. A Adriana Lima, educadora popular, participante do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, e a Rafaela Santos, advogada popular, quilombola, do Quilombo de Porto Velho, no município de Iporanga, onde está circunscrito o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira e faz parte da assessoria jurídica também que acompanha as comunidades tradicionais afetadas pela privatização do PETAR. Olá, Adriana, olá, Rafaela, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Marilu. Bom dia, Rafaela. Muito Bom obrigada dia. pelo convite. Bom dia, Marilu. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite também. Muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Bom, mas vamos começar aqui com a Rafaela. Rafaela, tanto a criação do PETAR quanto a Lei Estadual número 16.260 de 2016, que autoriza aí a Fazenda do Estado a conceder essa área por 30 anos, não foram precedidas de consulta, de consentimento prévio dos povos e comunidades tradicionais. Isso infringe a legislação, inclusive internacional, né, Rafaela? Exatamente, né? Existe uma convenção, né, que chama Convenção 69 da OIT, que prevê, né, que as comunidades tradicionais, os povos e comunidades tradicionais devem ser escutados, devem ser ouvidos, né, consultados e consentir também em relação àquilo que vai impactá-los, né? Essa é uma convenção que, inclusive, é uma conquista histórica dos povos e comunidades tradicionais na busca de lutar pelos seus territórios, né? Na busca de ser e existir em seus territórios, não assimilar a cultura dominante, não assimilar aí, né, aquilo que vem de maneira impositiva, né? Mas sim de construir, de participar, né? E de conduzir, né, aquilo que vai impactar em seus territórios. Inclusive, né, as comunidades quilombolas aqui do Vale do Ribeira já possuem um protocolo de consulta prévia, que é um documento que diz, né, como que essa consulta deve ser realizada, né? A consulta deve abarcar a organização social, o tempo e a forma de tomar decisão daquela comunidade. E isso não foi feito desde a criação do parque, né, o que gerou uma série de impactos, né, às comunidades tradicionais, né, expulsão de moradores, gerou a própria, né, vulnerabilização desses territórios tradicionais, inclusive, né, hoje a gente tem uma série de passivos que não foram resolvidos e, novamente, agora mais uma ameaça vem sendo colocada através, né, dessa concessão do PETAR. Exato, antes de passar para a Adriana, qual que é essa série de passivos, né? Eu já fiquei curiosa aqui para você elencar um pouquinho antes de passar para a Adriana. Então, a gente pode observar primeiro a expulsão dos moradores, né? Muitos núcleos foram extintos com a criação do PETAR, que não apenas a criação, mas também trouxe uma série de impactos em conjunto com a sua criação, né? Um ato, ele tem uma dimensão gigantesca, né, do que pode vir com aquilo. E isso gerou, né, a expulsão dos moradores, a vulnerabilização, e eu digo isso enquanto quilombola, né? Minha comunidade tinha 8 núcleos e hoje em dia tem 4 núcleos apenas, né? A comunidade de Bombas até hoje não tem acesso a uma estrada adequada, a comunidade quilombola de Bombas, uma estrada adequada. Recentemente a comunidade teve que carregar, né, como já fez em outros momentos, um morador que passou mal por mais de 2 horas nas costas para chegar até um posto de saúde. Então, a tamanha é a desigualdade, né? E essa mesma celeridade em relação ao andamento das demandas da comunidade não é observada. A gente observa, por exemplo, que a concessionária ela vai poder construir um hotel, enquanto a comunidade não consegue construir uma estrada para ter acesso, né, à saúde, para ter acesso à educação. Tamanha a desigualdade, né, os interesses que são colocados em relação a isso. E o acesso à saúde também, né, o acesso à educação, o acesso, né, à energia elétrica, que ela também tem se dado através, né, de alguns projetos, o acesso à internet, né, que hoje é tão importante, né, essa acessibilidade ainda não é colocada para as comunidades, né, o acesso também à própria questão eleitoral, né, porque está uma qualidade bastante distanciada. Então, são vários os passivos, né, os impactos que a própria criação do PETAR já ocasionou a esses territórios, né, e agora, novamente, aí chega mais uma ameaça para
aumentar, né, esses passivos e também trazer outras questões aí, né, que também que vão impactar novamente nesses territórios. Exato. E Adriana, e esse ato tem por intenção justamente informar a população aí da cidade de Iporanga, né, no Vale do Ribeira, que toda a sociedade sobre os riscos e impactos ambientais também do procedimento dessa concessão de 30 anos do PETAR. Quais são esses riscos e impactos? A gente já teve aí a Rafaela já comentando já o passivo antes mesmo, né, dessa concessão, na criação do PETAR. E o que você poderia destacar, Adriana, esses riscos em relação a essa concessão, essa privatização? Então, Marilu, acho que primeira questão, né, é que é um projeto de cima para baixo, né? É um projeto que não é aceito pela população do Vale do Ribeira, principalmente pelos povos e comunidades tradicionais. Lá em 2016, quando ele foi aprovado, né, anteriormente à sua aprovação, nós fizemos grandes discussões, fizemos grandes mobilizações, chamamos o poder público para fazer a discussão e falar que esse projeto não era adequado. Esse projeto é um projeto de lei que prevê a privatização, né, são concessões, né, de 25 unidades de conservação no estado de São Paulo. Mas nós falamos de privatização, porque você conceder por 30 anos, você não tem garantias de como vai ser entregue esse território, de como vão ser entregues essas áreas depois de 30 anos. Né? Então, para nós, você fazer um projeto dessa magnitude, que vai afetar um território tão grande, áreas onde tem população vivendo dentro, sem fazer estudos de impacto ambiental, de impacto sociocultural, enfim, você não respeita as normas, né? E isso pode trazer prejuízos, consequências para o resto da vida dessa população. Como a Rafaela já colocou, né? A própria criação do PETAR já foi um erro, né? De mais de 50 anos, né? Uma imposição de unidade de conservação de proteção integral em cima de territórios tradicionais. Né? Então, hoje, conceder essas áreas sem fazer a devida escuta das comunidades, porque também tem isso, né? O protocolo criado pela comunidade, ele aponta a forma com que a comunidade quer ser consultada, né? Não é só fazer uma audiência pública, a audiência pública é geral. Povos e comunidades tradicionais têm especificidades, né? Então precisa ser ouvido de verdade. E acho que tem uma coisa importante de falar, né? Que é a forma com que o governo, né, coloca, né, esse projeto, né? Então, de forma camuflada, né? Onde mostra só os benefícios, as possibilidades de benefícios. E isso faz com que muitas comunidades, às vezes, muitas famílias, a própria cidade, o poder público local, né, ache que vai ser a melhor coisa, a melhor saída, né, o turismo, né? Só que a própria comunidade já faz gestão desse território, né? Então, assim, eu vejo assim como um forte modelo, né, do neoliberalismo, que vai transformando tudo, todos os nossos direitos, né, tudo o que é bem comum, né, mercadoria, né, tudo vai virando tudo empresarial, né, só que os benefícios a gente não sabe realmente o que vai ficar de bom para a comunidade, a gente é feito tudo de forma tão camuflada, né, porque se pensar, a gente hoje nos parques tem tantas restrições, né? E aí você permitir uma concessão por 30 anos que pode explorar turismo, pode explorar madeira, enfim, é uma preocupação muito grande, né, Marilu? Exatamente. E, bom, eu que acompanho aí, no seu caso aí, né, Adriana, na comunidade, na Jureia, o quanto a comunidade tradicional caiçara foi perseguida, né, durante tantos anos, décadas de perseguição, e eu acho que por isso que você está aqui também, exatamente, justamente para denunciar, né, tudo isso, essa falta de estudo que você falou de impacto socioambiental
Isso é realmente bastante preocupante, né, Adriana? E falando de turismo, as próprias comunidades, elas fazem a gestão, como você falou, elas estão inseridas nessa questão também do turismo. Quer dizer, elas vão ser expulsas, existe essa preocupação também? Como é que vai ficar, né, a própria população tradicional aí, que já tem o domínio, que já tem o conhecimento e que vive disso? Né? Quer dizer, elas vão ser novamente expulsas, né, como já foi há décadas, né, que a gente vem denunciando aqui, Adriana? Então, Marilu, acho que tem uma questão que é importante falar, né? Assim, acho que o Fórum, né, dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira, ele é criado exatamente nesse momento, né, em 2016, para enfrentar, né, esse processo, esse projeto de concessão das unidades de conservação. É aí que se constitui, né? Então, o Vale, ele tem um processo de organização muito grande, são muitas comunidades organizadas fazendo lutas diversas, né? Já enfrentamos muitas questões no Vale do Ribeira. E nesse momento a gente entende que esse projeto, né, lá em 2016, poderia afetar muitas comunidades. Então a gente se junta para falar não naquele momento. Só que a gente é vencido, né? As forças aí do mal, né, são sempre muito fortes também, né? E quando envolve a questão econômica, mais ainda, né? Então o projeto foi aprovado. Mas é um projeto que hoje, né, estamos discutindo a questão do PETAR, mas ele também está previsto para a Ilha do Cardoso, né, em Cananéia, que também é um parque, né, e várias outras áreas mais urbanas também, o próprio Pico do Jaraguá, onde tem várias aldeias indígenas também, é afetado por essa concessão, né, e assim, desde da década de 90, as comunidades trabalham com turismo na região, né? Elas estão organizadas, elas fazem a gestão desse território, né? Então, no mínimo, a gente quer ser consultado, né? As comunidades querem ser consultadas e também elas querem que respeitem o modo de desenvolver o turismo, o modo de desenvolver a região, né? Que é sempre a partir das comunidades e não de quem vem de fora, de empresas, de instituições que vêm de fora e que não tem vínculo com a região, que não tem compromisso com a região. Porque você vem e explora. Depois de 30 anos você vai embora e o que você deixa? Né? Qual que é a garantia, né, de questões, de condições boas para a comunidade viver, né, depois de 30 anos? Né? Então, acho que essa grande preocupação, né, é que as comunidades possam realmente ser ouvidas, né? E a Rafaela pode falar mais, né, da questão do turismo hoje, que acontece lá na comunidade, né, como que eles estão organizados. Mas, assim, é fundamental, né, que se respeite o modelo, né, hoje as comunidades trabalham muito com turismo de base comunitária, né, que é um turismo pensado, organizado, a partir da vida, né, das comunidades. Não é uma imposição de quem vem de fora, né, acho que esse é um ponto bem importante. Exatamente. Vamos falar mais então, Rafaela, sobre esse turismo, né, que já é desenvolvido pelas comunidades tradicionais aí no Iporanga, por exemplo, e qual que é a preocupação dessas famílias, né? A gente lembra também, só lembrando do seu peixe, né? A gente lembra do seu peixe porque na época o rigor era tão grande, com os povos tradicionais que não podia pegar, não podia derrubar nenhuma árvore, nem para fazer a ponte. O que aconteceu? Era uma pinguela e o seu peixe, porque não autorizaram a derrubada de uma árvore para fazer essa ponte. Numa forte chuva, o seu peixe morreu ali, ele caiu exatamente naquela pinguela. Então, quer dizer, todo o rigor, e a gente acompanhou toda essa pressão que as comunidades vivem tradicionais, as caiçaras aí, enfim, do Vale do Ribeira, a gente acompanhou durante muitos anos, e a Rafaela colocou esse ponto também, quer dizer, esse rigor com os povos tradicionais existe. Agora, vem a iniciativa privada e vai poder fazer exatamente, enfim, vai ter carta branca aí do governo do estado de São Paulo, do João Dória. Eu queria que você falasse também, Rafaela, sobre essa questão do turismo, que também está preocupando bastante essa população e esse rigor aí com os povos tradicionais e não com a iniciativa privada.
Esse rigor é bem complicado, né? As restrições, né, como a Adriana colocou, né, o Parque de Proteção Integral. Então, ele não permite, né, a existência de pessoas dentro, né, dessa unidade de conservação. Mas lá existem muitas pessoas, né, muitas comunidades, né, e na região de Poranga, comunidades quilombolas, né, e caboclas também, que é outro povo, né, outra comunidade tradicional também. Então, as comunidades, inclusive, foram restringidas, né, de fazer os plantios tradicionais, né? Aqui, as comunidades quilombolas têm um sistema agrícola que chama Sistema Agrícola Tradicional Quilombola, que é um sistema que permite, né, o manejo agroflorestal sustentável dessas áreas, né? Uma forma de ter uma soberania, uma segurança alimentar, né, um desenvolvimento do território, além de ser uma cultura que não se restringe apenas, né, ao manejo da roça, mas também aos festejos, né, à religião, né? Tem toda uma série de elementos, né, que se juntam a essa cultura e mantém a comunidade. Eu acho que a busca é de ser, né, novamente, de ser e estar no território enquanto comunidade, enquanto coletivo, né? E essa é a nossa principal preocupação, o que isso pode implicar, né, na cultura do nosso povo, como já implicou lá atrás na expulsão de muitos moradores, e quando moradores são expulsos, toda uma história daquele povo que é expulsa também, que é apagada, né? E o Brasil tem muito isso, né, de apagar a história do povo, de apagar, né, as memórias, né, das lutas, né, e essas resistências. E são muitas as resistências que são colocadas, como a Adriana já colocou, né? Aqui na região existem mais de 140 povos e comunidades tradicionais. Na região de Poranga existem cerca de, né, 8 territórios tradicionais quilombolas e caboclos, né? Então isso deveria ser valorizado ao invés, né, de ser, né, marginalizado como vem sendo feito historicamente. E essa questão do turismo é uma questão que também, né, é uma preocupação, porque de fato algumas comunidades desenvolvem turismo básico comunitário e outras têm pretensão de desenvolver, mas estão perdendo essa chance quando se coloca aí essa possibilidade dessa concessão. Porque é isso, como você vai competir com uma empresa, né, que tem aí investimento estatal, investimento, né, público, que tem, né, uma economia, né, forte, né, você não tem formas de competir, né, não se compete de maneira igualitária, e isso vai novamente levar, né, a aumentar as desigualdades, tanto é que o próprio projeto, até onde a gente sabe, né, porque o projeto também não foi feito de maneira transparente, né, ele foi construído desde 2018, mas até o momento a gente não tem tantas informações, né, claras sobre a questão, embora a gente fez pedido de informações, diversos pedidos, e até o momento não tivemos acesso a todos os procedimentos, né, as informações que serviram como base, né, para esse procedimento. Isso também é uma coisa que já prejudica a participação das comunidades, até mesmo a compreensão da dimensão desses impactos. Por isso que é fundamental que haja um estudo de impactos socioambientais, socioculturais, porque são danos que podem ser irreversíveis. Não dá para colocar isso para frente, né, para colocar uma matriz, né, de riscos, né, como a Fundação ela coloca, né, lá na frente vamos avaliar os riscos. Ou seja, parte da premissa que vão ocorrer impactos, né, só que você vai lidar com os danos, não de maneira a preveni-los, né? Eu acho que essa é a importância de haver um estudo para que a gente possa dimensionar e de fato participar. Se a gente quer, se a nação quer nos consultar, né, e até o momento a gente não tem tido essa certeza por parte da Fundação Florestal, que é o órgão, né, que está aqui, faz a gestão dessa unidade de conservação, né, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ele até não assegurou, né, que fazerá consulta prévia às comunidades. E ainda que ele venha a fazer, né, ele precisa apresentar esse estudo de impactos para que a gente possa entender, de fato, né, qual que é a dimensão desse processo, né, desse procedimento, né. Além disso, até então a gente tem algumas, né, indicações de possíveis, né, como essa questão da perda de uma chance de desenvolver um turismo base comunitário, ou seja, aumentar a desigualdade ali naquela localidade, além também da gentrificação, que é um termo, né, acho que até um pouco novo, né, não sei se é um pouco novo, mas é um termo que é utilizado para quando há uma alteração da dinâmica daquele município. O projeto ele prevê o aumento de turismo, né, dos turistas, o fluxo de turistas na região, né, e possivelmente haverá mesmo esse aumento, né? Então, isso pode gerar uma sobrecarga do município. Imagina, as situações já são precárias de acesso à saúde, podem ser mais precárias ainda. Além disso, pode encarecer, né, o município. A quantidade de bombas, por exemplo, né, o Quilombo Bombas, muitos moradores moram na cidade, tem uma casinha na cidade, ou alugado, ou com outras pessoas, né, porque não consegue, por exemplo, tem que ir para a cidade para passar no posto de saúde. Às vezes é melhor pousar lá do que ter que voltar a pé para a comunidade, uma noite sem luz, sem nada, né? No meio da mata, correndo riscos. Então, acaba muitas pessoas ficando na cidade para poder estudar, para poder, né, trabalhar, né? E essas pessoas, por exemplo, se houver um aumento, né,
dos turistas, pode haver uma especulação imobiliária, pode ocorrer ali um encarecimento daquele local. Elas vão ficar ainda mais marginalizadas, não vão conseguir, além de não conseguir se desenvolver, vai encarecer ali, né, o fluxo, as dinâmicas, né, daquela região, e vai impedir ainda mais, né, o acesso, né, a algo que poderia ser, que é fundamental, né, que é a moradia, que é a saúde, que é a educação, que é a alimentação, né, então isso pode gerar essa tal de gentrificação. Além disso, o projeto em si já gerou impactos também, tanto na ordem de saúde mental das pessoas, né, porque a gente pode pensar, conviver com ameaças não é algo, né, confortável, né, todos os dias, inclusive, não é só essa ameaça que a gente enfrenta, existem outras tantas ameaças que vêm conjuntamente com essas, então há essa falta de perspectiva futura, muitas vezes, das pessoas, por conta dessas ameaças que vêm reiteradamente sendo colocadas, inclusive pelo próprio governador do governo de São Paulo, né, que deveria estar aí atuando pelo povo, né, mas acaba privilegiando aqueles interesses específicos econômicos, né, a questão, e uma coisa interessante também, né, esse projeto em si, quando ele foi, né, logo, 2 anos depois que ele foi lançado, que ele foi anunciado, né, ele também, como a concessão ela vai estar sobre algumas áreas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, do PETAR, muitas das áreas que estão nos territórios estão agora como cobiçados, né? Porque aquelas pessoas que não vão conseguir acessar essas áreas, né, que vão para essa empresa que será concessionária, elas voltam o seu interesse para áreas que estão dentro dos territórios de comunidades tradicionais, ou seja, vai se colocar ainda mais ameaças, né, ainda vai gerar ainda mais conflitos, já gerou, na verdade, um conflito, né, e pode gerar muito mais conflitos socioambientais aí em relação, né, às comunidades. Além disso, também, que é importante colocar, né, a Fundação, ela coloca algumas possibilidades de supostos incentivos às comunidades, né, que é alocar um posto para as comunidades venderem artesanato, vender uma culinária, né, quilombola, ou seja, se apropriando da nossa cultura para comercializar na empresa, se apropriando do nosso 20 de novembro para fazer o evento cultural ali no PETAR, né, e fazendo lá um posto que não foi articulado com as comunidades, que é, como diz o pessoal, as migalhas que caem em cima da mesa, né, e que são desarticuladas, a chance de não dar certo é muito grande, porque não foram articuladas, não foram construídas, e além disso prevê que as comunidades, inclusive é um detalhe bem que eu achei muito interessante, assim, né, a própria fundação encaminha um texto, um ofício, na qual ela coloca: vamos incentivar a contratação de quilombolas para os trabalhos de limpeza, para os trabalhos, né, de recepção, né, e de hospedagem da concessionária, porque a concessionária vai construir um hotel, né, naquela região, ou seja, perpetuando aí, né, os trabalhos que são subvalorizados, que são profissões que deveriam ser muito mais valorizadas, né, mas que tem aí, são ligadas intimamente com a escravidão, inclusive, né, perpetuando esse cenário, né, escravagista, né, julgando essas pessoas, colocando elas num local determinado, como sempre, né, e não as possibilitando seguir seus caminhos, né, poder aí, né, se desenvolver, né, culturalmente, financeiramente, né, economicamente, né, socialmente, enquanto comunidade. E é isso, e desarticulando também a comunidade, né, porque a nossa comunidade, os trabalhos que a gente desenvolve são trabalhos que devem ser coletivos, né, e devem ser articulados para que também não afastemos, né, aquelas pessoas que contribuem, né, com a comunidade. Acho que essa questão coletiva é uma dimensão que poucas pessoas conhecem ainda, né, e é uma questão que para a gente é muito valorizada, e a gente briga para que isso continue a existir, para a gente possa manter a nossa cultura, manter aí o nosso território coletivo, como sempre. Que nós estamos aqui para levantar a voz de todos vocês aí, do povos tradicionais aqui do Vale do Ribeira. Contem sempre com a gente, viu? Aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT. Lembrando que o ato contra a concessão do PETAR em Iporanga, São Paulo, será neste sábado, 9 de abril, 9 da manhã. Não dá para esquecer, é 9 de abril, 9 da manhã, lá no Coreto da Igreja Matriz, na Praça Central de Iporanga. Portanto, está aqui a participação da Rafaela Santos, advogada popular, quilombola do Quilombo de Porto Velho, no município de Iporanga, onde está circunscrito o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, e também a Adriana Lima, ela que é educadora popular, participante do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira. Muitíssimo obrigada a vocês duas e uma excelente manifestação amanhã, viu? Um forte abraço, Adriana e Rafaela. Até mais. Beijo. Até mais. Beijo. Abraço.
Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.